Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, olá, meu aluno, professor Arthur Simpson, ainda aqui estou com você, né, para te apresentar hoje o conceito de balance scorecard, balance de scorecard. Professor, que palavra é essa, que termo é esse, que ferramenta é essa dentro do universo da gestão, dentro do universo do planejamento estratégico, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Espero que você goste da aula. Então agora vamos jogar aqui, olha para cá, olha para cá, olha para o quadro, nós vamos lá para o slide. Né? Tira esse teu fone de ouvido daí, enfim, sai do YouTube e olha pra gente aqui agora no quadro, né, gente? Bom, falando primeiro o conceito aqui do Balance Scorecard, o que vem a ser esse conceito de Balance Scorecard, né, gente? Conhecido como BSC, né, o BSC. Bom, então em 1990, essa metodologia aqui, Balance Scorecard, foi criada a partir de uma parceria entre o Kaplan, o professor Kaplan e o professor Norton, né, que ambos eram da Harvard Business School, né, gente, pesquisador da empresa KPMG, que tinha por finalidade medir o desempenho das organizações. Então, para isso que foi criado aí o BSC. Ou seja, ampliar a visão meramente financeira de até então, proporcionando uma visão global da organização e assim fornecendo os meios necessários para os processos de monitoramento e avaliação. Primeira coisa importante para a gente falar aqui do BSC é isso. Agora olha para o professor aqui, né? Vem para cá, beleza? BSC, até então as empresas privadas elas eram muito preocupadas com o lucro, né, com a parte financeira daquela organização. Elas perceberam, pô, não tem como a gente ficar só pensando na parte financeira e deixando de lado outras questões fundamentais, por exemplo, né, os processos da organização, as pessoas da organização, como essa organização aprende ao longo do tempo, como que essa organização se desenvolve, como que ela cresce, enfim, outros fatores. É claro que a parte financeira é importante, é fundamental, né? Então a visão do professor Kaplan do Norton era estender isso, não só ficar numa análise financeira. Então eu vou dar uma dica para vocês, eu vou abrir um outro slide, já vou pedir para você olhar para cá, por enquanto fica olhando para mim aí, isso, beleza. E aí eu vou abrir aqui mais um slide para vocês, para a gente poder escrever e falar para vocês o que é, de uma forma simples, né, o BSC. Eu sempre brinco com os alunos e digo, olha, gente, o BSC, ele trata do CPF da Ana Carolina, né? Professor, sabe aquela cantora maravilhosa? Não vou cantar aqui, gente, porque senão vocês vão ficar, né, hipnotizados com a minha voz aqui de músico, né? Mas aquela cantora, com aquela voz potente, Ana Carolina. Então o BSC é o CPF da Ana Carolina. Vou colocar aqui no quadro, agora a gente olha para cá, para o quadro, para eu falar para vocês o significado, né, do BSC. Né? A canetinha está na cor rosa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. BSC. Olha, é o CPF, o P aqui saiu comido. CPF, tô tentando colocar um P aqui, da Ana Carolina. Professor, então o BSC é o CPF da Ana Carolina? Sim, gente, o CPF da Ana Carolina. O que significa o C, né, com relação ao Balance Scorecard? Aos clientes. O P, processos internos. O F, a perspectiva financeira. Sei que você agora está olhando atentamente para o quadro, né? Aprendendo o que é o BSC. Aqui são as 4 perspectivas do BSC. E por último, Ana Carolina, o que, gente? A aprendizagem, aprendizar e crescimento. Beleza, então essas são o BSC aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, as 4 perspectivas. Saiu meu comida aqui, meu I e o meu V, né? Mas enfim, vocês entenderam aí.
Então, o BSC corresponde a essas 4 perspectivas aqui. Clientes, processos internos, perspectiva financeira e aprendizagem e crescimento. Tá? Para vocês entenderem aqui, a gente falar de uma maneira mais didática, mais brincando, mas assim a gente aprende também, né? Para você entender o que significa. Gente, basicamente é quando você pega a organização e você coloca ela diante desses 4 indicadores, né? Deixa eu ver se tem aqui no quadro ainda. Aqui, ó, nesse próximo slide que eu vou falar para vocês, tem os 4 indicadores que eu acabei de colocar lá no quadro, né, para você. Então, perspectiva financeira, olha para mim agora aqui dentro do quadro, tá bom? Perspectiva financeira, perspectiva de processos internos, a aprendizagem e crescimento e a perspectiva cliente. O centro é o que, gente? A visão e a estratégia. Tudo o que a gente já tratou nas aulas anteriores. Então, a visão e a estratégia da organização, elas têm que estar alinhadas com essas 4 perspectivas. Agora, professor, isso aqui quando foi criado, quando foi inventado, foi para as organizações de cunho privado. E como é que a gente faz uma adaptação? A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Como é que a gente faz uma adaptação para a realidade? Basicamente, a gente preserva 3 desses indicadores, né? O clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento. Já a perspectiva aqui em cima, financeira, pode deixar aqui, olha para mim, né? Tá olhando para mim, tá olhando para o quadro, não fica ruim. Tá? Então, a perspectiva de cima, financeira, ela, dentro da administração pública, ela vem com uma outra nomenclatura, geralmente uma perspectiva orçamentária. Porque finanças dentro de uma empresa privada, a empresa vai estar buscando lucro, evidentemente, né? Já uma organização de caráter público não tem esse fim de lucro, é um fim social, alcançar o seu objetivo. Então, a gente faz uma adaptação do financeiro e chama ele, eu vou escrever aqui mesmo, tá? Não tem problema não. A perspectiva, deixa eu ia colocar um O aqui, né? Mas enfim, orçamentária. Não vai ficar legal aqui na minha letra, mas no outro slide a gente copia, eu mostro para vocês que vai ter essa adaptação dessa perspectiva do BSC. Perfeito? Agora vamos olhar agora para o quadro de novo, mais uma vez a gente volta para cá, eu chamo vocês para o quadro, eu tinha passado um slide, né? E aqui traz ainda algumas definições no slide anterior. Então, o que é o BSC? Né? Ele é um sistema de medidas por causa dos indicadores das metas. Ele é um sistema de gestão estratégica, né? Porque propicia o acompanhamento do alcance das metas. E é uma ferramenta de comunicação, né? Porque ele trata da apresentação da estratégia de forma bem objetiva. Então é isso que o BSC faz, gente. Ele traz a estratégia de uma forma bem bacana, de uma forma didática. Geralmente, as organizações, e vocês têm uma atividade aí que a gente passou junto com o professor Alberto, uma atividade de extensão, que trata sobre isso, para você justamente fazer, né, uma pesquisa em uma organização pública, e você vai identificar se ela traz missão, visão, valores, e também a estratégia daquela organização, lembra? Tá lá na tua atividade, fala com o teu mediador, não só a visão estratégica, mas você também vai buscar, né, aquele conteúdo ligado à disciplina do professor Alberto, que é qual? Que é a governança pública, né? Então você faz um link de governança pública com estratégia, visão, missão, valores dentro aqui da nossa disciplina de planejamento estratégico. Então o BSC é essa tradução, gente, né, das metas, da estratégia. É a tradução da estratégia. A coisa mais importante é a gente enxergar o BSC dessa maneira. Claro que você, enquanto aluno aqui do IFRA, aluno do professor Arthur, tem que saber, quando perguntar o que é o BSC. O BSC é uma medida de desempenho, ele faz a tradução da estratégia para a organização. É uma ferramenta muito utilizada, tribunais de contas, Controladoria Geral da União, TCU, enfim, Polícia Federal, outras organizações também, estaduais, municipais, se utilizam muito do BSC durante e também para a elaboração do seu planejamento estratégico. Perfeito? Vamos avançar aqui, agora a gente volta a olhar para a tela aqui, esquece um pouco o professor Arthur e fica só ouvindo a minha voz, né? Então, quais são as 4 perspectivas aqui do BSC, né, gente? A primeira delas, perspectiva dos stakeholders, né, que é dos clientes. A gente falou lá no slide, a gente traz como clientes, mas perspectiva dos stakeholders, mesmo significado. Quando a gente fala de clientes, tanto cliente interno quanto cliente externo, né? Então, busca responder aqui a seguinte questão: de que modo iremos satisfazer as necessidades dos nossos stakeholders ou os clientes? Como? Quais stakeholders ou os clientes são os mais importantes para a nossa organização, levando em conta o nível de influência e a demanda de valores em relação à organização? Então, outra pergunta: qual a demanda de valores por stakeholder ou cliente? Qual a proposta de valor de stakeholders, integração das propostas
de valor individuais? Então, são essas perguntas fundamentais que vão ajudar você a encontrar e a traduzir a tua estratégia com a perspectiva dos clientes. Perfeito? Lembrando que a gente já falou bastante sobre stakeholders, né, gente? São as partes interessadas daquela organização. Perfeito? Vamos para a nossa próxima, olhando aqui agora mais uma vez no quadro de vocês. Quando a gente fala de perspectivas de processos internos, né, busca responder às seguintes questões: de que forma iremos desenvolver os processos operacionais críticos da nossa atividade? Que processos deverão ser introduzidos e melhorados para que alcancemos os resultados previstos na perspectiva stakeholders? Em quais macroprocessos, né, podemos reunir os processos críticos para transformar os ativos intangíveis, que é o capital intelectual. Capital intelectual, geralmente a gente traz essa expressão, ativos intangíveis isso, olha para mim agora, mais uma obrigado, né? São os ativos intangíveis, o capital intelectual é a força de trabalho, ou seja, são as pessoas que trabalham dentro daquela organização. Então, organizações mais modernas, elas veem as pessoas dessa maneira, né? Com um capital intelectual, como um ativo intangível, ou seja, você não consegue, né, valorar ali, dizer o preço daquela pessoa, porque ela representa realmente, ela tem uma significância muito grande dentro daquela organização. É claro que isso é um estágio muito maduro, onde as empresas ou organizações públicas já conseguem enxergar a sua força de trabalho. Perfeito? Então, perspectiva de processo interno, gente, é tudo aquilo que vai te ajudar, né, a identificar quais são os temas centrais dentro da tua organização. Se a gente pensar no caso do IFRO, quais seriam os principais processos internos do IFRO aqui? Que dizem relação ao ensino, educação. A gente é uma instituição de educação. Então, processo que tem críticos para a gente, né? As aulas, os projetos de pesquisa são fundamentais para o Instituto Federal e os projetos de extensão em virtude de envolver toda a comunidade acadêmica. Então, essa tríplice aí, né, ensino, pesquisa e extensão acaba sendo aí, né, os fatores de processos internos principais. Evidentemente que ocorrem outros processos dentro daqui do IFRO, né, que dão suporte para que esses sejam executados. Mais um, vamos lá, agora olhando mais uma vez aqui para o nosso slide, né, perspectiva de aprendizagem e crescimento. Busca responder, gente, a seguinte questão: qual a atuação necessária nessa perspectiva para mantermos o capital humano, o capital organizacional e o capital de formação alinhados com as necessidades da organização? Dispomos dos recursos para responder às necessidades dos objetivos estratégicos, das inovações que estão sendo propostas? Olha que coisa curiosa aqui, né? Então a gente tem uma preocupação em uma visão estratégica com o capital humano, com as pessoas. Então começa a perguntar, as pessoas são importantes, como é que a gente valoriza? Será que as pessoas que trabalham com a gente estão com os objetivos que nós também estamos? Né? Não adianta você trabalhar com, né, uma força de trabalho que tem um outro objetivo, as pessoas querem sair daquela organização, estão insatisfeitos. Então, de repente, aqui, né, ocorre o oposto. Agora a gente consegue centralizar, a gente consegue perceber, né, que as pessoas realmente têm uma importância, se identificam com aquela organização e vão conduzir aquela organização a alcançar a estratégia que elas propôs inicialmente. Perfeito? Beleza? Então, a aprendizagem e crescimento, a gente está falando do CPF da Ana Carolina, né? Já falamos dos clientes, dos processos internos. Financeiro, a gente vai falar depois, a gente está falando agora do Ana Carolina, né? Do aprendizagem e crescimento. Então, essa é uma perspectiva aqui do BSC que vai auxiliar a empresa, né? Realmente, né? Uma empresa privada ou uma organização pública a aprender com as suas próprias práticas. Então, a prática dela interna tem a capacidade de fazer essa organização também aprender, e se ela aprende, ela também cresce. Por isso que o nome é aprendizagem e crescimento. Então, essa perspectiva, galera, preste bem atenção, ela está ligada estritamente ao capital humano, ao capital intelectual daquela organização. Está ligada às pessoas, é uma perspectiva ligada às pessoas da organização. Beleza? Vamos para a última perspectiva, vamos lá, agora você olha de novo para o teu slide aí, deixa de olhar para o professor Arthur e se concentra no teu slide. Aquilo que eu falei para vocês, né? Financeiro, quando a gente pensa em BSC, né, lá no conceito literal, não é orçamento e finança, né? É só financeiro, porque é uma perspectiva, né, de cunho de caráter empresarial. Quando a gente traz para uma organização pública, a gente traz na maneira orçamentária e financeira, né? Que diz respeito, gente, aos recursos orçamentários e financeiros
necessários para implantar os objetivos. Será que o IFO precisa de recurso financeiro, de orçamento, né, para pagar os seus servidores, para manter as suas instalações, uma lousa dessa digital, um estúdio, uma equipe específica, profissional para dar suporte? Tudo isso aqui, gente, tem que ter uma previsão orçamentária e financeira. Então essa perspectiva também é levada em conta. Beleza? De uma forma geral, essas são as 4 perspectivas do BSC. Vamos avançar aqui, mais uma vez olhando agora para o nosso slide aqui, tá bom? Então, falando agora de objetivos estratégicos, né, gente? De maneira bem simples, o que são objetivos, né? São os resultados que a gente quer alcançar e a organização também, né? Então, eles respondem a seguinte questão: que melhorias contínuas são necessárias para alcançar o resultado esperado que estamos buscando? Então, essas melhorias contínuas constituem-se nos objetivos estratégicos, né? Quando a organização cria, é importante que se faça uma descrição para cada um deles, né? No sentido de instituir uma memória que evitará ambiguidade de entendimento ao longo do tempo. Então, ou seja, você tem que ser muito específico, muito claro o objetivo, né, que você tem, um objetivo de um outro setor, enfim, quais os objetivos que você quer alcançar com a tua organização. Isso tem que ficar muito bem claro, perfeito? Aqui alguns exemplos de objetivos estratégicos. Por exemplo, fortalecer as habilidades dos servidores, aumentar a satisfação dos stakeholders, fortalecer parcerias estratégicas, realizar formas alternativas de aprendizagem e, por último, melhorar a imagem da organização, né, gente? Aqui parece coisa simples, né? Mas às vezes isso aqui se torna uma tarefa realmente mais difícil. Imagina o que é melhorar a imagem de uma organização. Vamos imaginar aqui uma organização, né, que tem alguma dificuldade, que tenha passado por alguma situação específica e ficou com a sua imagem manchada, né, gente? Então, ela precisa melhorar a imagem dela, ou seja, a sociedade precisa entender que aquela organização não tem aquela imagem ruim que foi divulgada, que foi disseminada pela mídia, enfim, etc e tal, né? Então é um objetivo, isso não é fácil. Por exemplo, quando a gente fala aqui já de corpo de bombeiros, todo mundo imagina, pô, corpo de bombeiros, né, dificilmente vai ficar colocando esse objetivo aqui estratégico, porque por si só já tem, né, uma boa imagem diante da sociedade, né, bem vista pela organização. Inclusive, gente, isso aqui pode até ser o seu tema de TCC, né? De repente aí como é que é a imagem da organização que você está atuando, que você pretende atuar, desculpa. Então, assim, isso pode ser o objetivo aí do teu TCC, do teu trabalho de conclusão de curso, e fica bem bacana verificar como é que é a imagem da organização diante da sociedade que ela atua. Beleza? Vamos lá dar continuidade agora aqui no quadro de novo. E aí depois a gente vai falar de mapas temáticos e estratégicos, né? O que é o mapa temático? Ele é um conjunto de objetivos alocados nas diversas perspectivas para um único tema, né? Por exemplo, os mapas temáticos para a saúde pública e infraestrutura a seguir, que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Então aqui, ó, saúde pública, né? Mapa temático 1. Quais são as perspectivas? Stakeholders. Resultado esperado 1, melhorar a saúde pública. Então, mitigar epidemias. Com relação aos processos internos, desenvolver um programa de vacinação. Está falando de qual área, gente? Saúde pública, não se esqueçam disso. Como é que ela vai colocar no nível de aprendizagem e crescimento? Qual que é o principal resultado esperado? Contratar e capacitar profissionais. E na perspectiva financeira ou financeira e orçamentária, prover os recursos necessários, né? Colocar os recursos que são necessários. Tranquilo? A gente trouxe só o exemplo, na verdade, aqui. Tinha falado do saúde pública, né? E infraestrutura, mas vamos falar primeiro do saúde pública, né, que é o mapa temático 1. Então, cada mapa temático deverá dispor entre 4 e 12 objetivos estratégicos, sendo 1 a 3 por perspectivas, né? Então, uma vez construídos, esses mapas temáticos devem fazer uma superposição deles e criar um mapa estratégico, conforme indicado no quadro a seguir, mais uma vez, né? Então, aqui já é o mapa do quadro estratégico. Agora sim a gente traz, né, com relação à infraestrutura, beleza? Então, primeiro ali, ó, melhorar a saúde pública. A gente já falou de todos esses 4 aqui, né? Que a gente falou no slide anterior. E com relação à infraestrutura, por exemplo, de um estado ou de um país, o que seria os stakeholders, né? Essa perspectiva, entregar rodovias, que é o principal, né? Beleza, vou falar aqui para vocês, que o público quer, né? Quando você fala de infraestrutura,
né? O próprio DENIT, vamos colocar um órgão a nível federal, né? Seus principais stakeholders, né? São os motoristas, não é isso? Que transitam e passam por aquela rodovia, seja por turismo, seja por frete, né? Enfim, mas eles vão perceber, eles vão ter a percepção de que a estrada melhorou ou não, de acordo com a atuação daquele órgão. Vamos lá, dando continuidade agora no quadro de novo. E aí os processos internos, né? Eles vão dar, né, suporte para a construção da rodovia. Então, agora falando para você de novo, mais uma vez, meu aluno, vem, olha para cá. Construir rodovias, né? O que isso significa aqui? Então é a própria construção. E como é que eu vou trabalhar isso com o meu processo interno? Quem é que constrói? Né? Os operários, né? Aí você vai ter os mestres de obras, o pedreiro, enfim, o engenheiro, o arquiteto, toda essa equipe de processo interno que faz a previsão, a estimativa do recurso, o projeto, beleza? É isso aqui. Agora, olha para cá de novo e vamos dar continuidade aqui ao nosso slide, né? O que seria então aqui, gente, dos temas estratégicos, né? A gente tem aqui como 4 temas principais: excelência operacional, parcerias estratégicas, serviço de alto impacto e construção de competências, né? Qual que é o resultado esperado para cada tema estratégico desse? Então, quando eu falo de excelência operacional, eu espero aumentar a eficiência e eficácia dos produtos e serviços. Já vou falar sobre eficiência e eficácia. Parcerias estratégicas, né? Parceiros são ativamente engajados conosco na entrega de serviços por meio de relações ganha-ganha, né? Serviço de alto impacto, programas e serviços que auxiliam a intensificar o impacto da atuação sobre as famílias. E por último, construção de competência, aprimorar o conhecimento e o aumento da eficiência dos serviços. Ok? Aqui são alguns temas estratégicos. Só falar para vocês aqui um pouquinho sobre eficiência e eficácia e efetividade que a gente traz aqui na nossa disciplina. Vou colocar aqui no quadro, vou pedir para você olhar bastante para o quadro que eu vou fazer e vou dar alguns exemplos. Vou escrever o que é eficiência, eficácia e efetividade, depois eu venho, trago, falo com você aqui diretamente olhando no teu olho e te dou os exemplos, beleza? Vamos lá, então me acompanha aí. Botei força não foi o suficiente, mas vamos lá. Eficiência. O que é eficiência? O que é eficácia? E o que é, eita, agora foi, efetividade. Efetividade. Bom, gente, eficiência é quando eu fazer corretamente. Fazer corretamente. Eu ia colocar fazer corretamente as coisas, mas está tão difícil para poder escrever que eu vou abreviar. Então, eficiência é quando eu faço corretamente. Eficácia é quando eu faço, deixa eu colocar aqui, fazer corretamente as coisas. Deixa eu ver se vai dar para escrever aqui coisas. Fazer corretamente as coisas. Eficácia é fazer a coisa certa. Ih, professor, confundiu, hein? Você não tá muito doido, não? Escreveu errado aí, tá? Não, tá tudo certo aqui. E efetividade é quando eu gero impacto. Quando eu gero impacto. Então, coloquei os 3 conceitos aqui na tela. Continua na tela aqui, olha para mim na tela. Já você vai olhar para mim e eu vou te dar os exemplos aí, beleza? Minha letra não ficou tão bonita não, mas enfim, né? Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de fazer corretamente as coisas. Quando eu falo de eficácia, eu estou falando de fazer a coisa certa. E quando eu falo de efetividade, estou falando de quando eu gero impacto, quando eu mudo alguma realidade. Agora você vai olhar para mim e eu vou te explicar cada um deles. Deixa aqui no quadro isso, tá? Deixa desse jeito aqui, olhando para mim, olhando para o quadro. Fica aí que eu vou dar o exemplo para vocês. Professor, parece a mesma coisa, né? Eficiência, fazer corretamente as coisas. Então, eficiência é quando eu utilizo os recursos da melhor maneira possível, ok? Aí eu estou sendo eficiente. Se eu tenho que estudar para uma prova, eu estudo pelo livro, estudo pelo material do professor, pelo slide, pela videoaula. Então, eu estou utilizando o recurso da melhor maneira possível. Estou fazendo corretamente as coisas, tá?
Eficiência tem a ver com os meios para alcançar algum resultado. Tá? E a eficácia é fazer a coisa certa, ganhar o jogo, vencer, alcançar o objetivo. Eficácia é quando eu faço a coisa certa. Por exemplo, professor, caso do futebol, 2 times de futebol, né? Brasil e Argentina, vamos colocar aqui. Né? Então tá lá, a Argentina chuta no gol, bate falta, bate escanteio, 80% de posse de bola, e chuta a bola, e 0-0 o jogo, 0-0. E só dá a Argentina no jogo. Né? Tá sendo muito eficiente, tá fazendo tudo da melhor forma possível, bate escanteio, contra-ataque, só que não consegue fazer o gol. E aí nos 45 do segundo tempo, acho que passou aqui, gente, eu consegui apagar, ah não, voltou. E aí nos 45 do segundo tempo, uma bola sobra e o Brasil sofrendo naquela pressão, chuta e faz o gol e vence o jogo. 1-0 Brasil contra a Argentina. O Brasil foi totalmente eficaz, né? Fez a coisa certa. O que é coisa certa? Ganhar o jogo, vencer. Independentemente de ter sido eficiente ou não, o Brasil, ele foi eficaz. Então, às vezes, numa organização, é a mesma coisa. Você faz tudo de maneira eficiente, né, mas não consegue ser eficaz. E às vezes você faz as coisas sem ser eficiente, mas consegue ser eficaz. O ideal é que você seja eficiente e eficaz. Então, eficiência tem a ver com fazer corretamente as coisas. Eu faço corretamente, chuto a bola muito bem, bato escanteio muito bem, mas não consegue fazer o gol. Não consegue fazer a coisa certa, que é ser eficaz. Então eu vejo muitas pessoas confundindo ambos os conceitos, né, de eficiência e de eficácia. Então você tenha em mente aí que são conceitos totalmente diferentes. Eles são interdependentes, digamos assim, né? Mas eles são diferentes. Tá bom, professor? E a efetividade? Gente, a efetividade tem a ver com mudar a realidade, gerar impacto. Vamos pensar que você foi contratado para ser... Eu dar um exemplo aqui para vocês de um secretário municipal de saúde. Então você é o secretário municipal de saúde daí da sua cidade. Perfeito, bacana. E você tem a seguinte problemática, né? Você tem uma alta taxa de crianças com a doença febre amarela, por exemplo. Um caso qualquer. Sarampo. Vou colocar sarampo, que é uma doença que acomete mais as crianças. Né? Então você tem uma alta incidência num bairro X da tua cidade, né? Bem localizado, que está com uma alta incidência de sarampo nas crianças de 0 a 10 anos. E aí você tem que fazer uma campanha de vacinação, né, para tentar mudar essa realidade. Tá? Como é que você é eficiente? Você compra a melhor vacina, pesquisa, faz uma licitação perfeita, comprou as melhores vacinas, foram entregues no tempo adequado. Você tem ali 30 mil crianças naquele teu bairro para você vacinar. 30 mil é muito grande, né? Você tem 1.000 crianças para você vacinar. Essa é a sua meta, 1.000 crianças. Então, se você conseguir vacinar a sua meta de 1.000 crianças, você vai ser eficaz. Aí você consegue vacinar as 1.000 crianças. E aí tem um fato curioso, né? Aquela doença que estava cometendo as crianças, sarampo, quando você faz essa campanha, 2 meses depois, a taxa de incidência começa a cair. Então a sua ação foi eficiente, eficaz e foi efetiva, porque justamente você conseguiu gerar impacto, você conseguiu mudar a realidade. Qual que era a realidade de crianças de 0 a 10 anos, né, tendo cada vez mais a doença de sarampo? Então com essa ação que você fez, essa campanha de vacinação, você conseguiu mudar a realidade. Então a ideia de efetividade é isso, quando você gera impacto, positivo, quando você muda uma realidade. Beleza? Agora olha para o quadro de novo, minha aluna, meu aluno, e vamos dar continuidade aqui. Né? Só vendo onde a gente parou, temas estratégicos e agora fatores críticos de sucesso, né, que a gente vai tratar aqui. O que são? São elementos críticos para o sucesso na implantação do objetivo estratégico. Quando estes mesmos fatores são negligenciados ou ignorados, diversos objetivos podem não ser alcançados. Sendo assim, os fatores críticos de sucesso devem e precisam ser encontrados a partir dos seus objetivos, tornando-se referências obrigatórias e fundamentais para que a empresa sobreviva, seja competitiva e tenha sucesso, seja qual for o segmento. Aqui no caso de uma empresa privada, né, gente? E aí, como é que a gente consegue os fatores críticos de sucesso? Mobilizando mudanças por meio da liderança. Interessante é que a liderança, num processo de planejamento estratégico, ela tem que ser altamente comprometida. Claro que a gente viu que o processo de estratégia, de planejamento, ele tem que envolver toda a organização. Agora, não adianta
né, setores com nível hierárquico mais baixo estarem engajados nessa mudança, sendo que a liderança, a alta cúpula, a direção, o presidente, o CEO, não estão engajados nessa mudança. Então o ideal, gente, o ideal para ter um êxito de planejamento estratégico é que tenha o envolvimento da alta cúpula, ou seja, a alta cúpula tem que liderar, tem que coordenar, tem que puxar, tem que falar, olha, isso é importante para a gente, beleza? Vamos olhar de novo aqui para o nosso quadro. Então como é que eu faço essa mobilização da mudança? Participação da liderança executiva na elaboração do planejamento estratégico, o alinhamento da liderança em relação às estratégias, ao mapa de indicadores, às metas e ao painel de resultado, e que a liderança participe das sessões estratégicas como facilitadora nas oficinas de planejamento tático operacional, ou seja, aquela que discute as iniciativas estratégicas e os planos de ação. D, que os executivos continuem a comunicar o seu suporte, garantam as reuniões de acompanhamento para assegurar as mudanças organizacionais. Claro que aqui são muitas coisas, muitas ações. Eu trouxe para vocês aqui de forma resumida. Lá no material de vocês, que é material complementar, vocês vão poder aprofundar o conhecimento, tá, disso que a gente está falando aqui. Então, mobilizar essa mudança através da liderança executiva significa isso, a alta cúpula, está lá no nível estratégico, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Nível estratégico, nível tático, nível operacional. A alta cúpula precisa estar devidamente comprometida, né, com aquela situação. Perfeito? Minha aluna, meu aluno, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como que essa estratégia consegue ser um processo contínuo. Lá no comecinho da aula, não sei se foi nessa aula, na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre essa continuidade do planejamento estratégico. A estratégia também precisa desse processo contínuo. Vamos lá, olha para mim agora aqui para o quadro, né? Então, como que a gente consegue tornar a estratégia um processo contínuo, ou seja, ininterrupto? Então, o fator crítico de sucesso para o alcance desse objetivo é realizar diversas reuniões de monitoramento sobre o andamento dos objetivos estratégicos por meio de indicadores e metas. Cobrar, e aí, como é que está saindo? Aquilo que a gente previu, né? Lá no nosso tema estratégico, nas metas, nos objetivos, nas diretrizes. É o acompanhamento, gente, é o segredo, é o monitoramento. Você vai fazer uma prova de concurso, como é que você consegue monitorar o teu desempenho? Com simulado, né? Fazendo um simulado. Por exemplo, você que está estudando muito aí. Então, através do simulado, você fala, pô, eu estou indo bem, estou indo mal, né? Estou acertando 90% aqui das questões do simulado. Então, o meu objetivo é esse mesmo. Não, estou tomando fé, estou acertando 40%, 35%. Se você não está conseguindo alcançar a tua meta, o que você vai fazer? Você vai interferir nisso, vai modificar a tua meta, beleza? Tranquilo? A mesma coisa acontece dentro de uma organização. Se as metas que foram previstas de forma inicial não forem executadas, elas precisam ser ajustadas, beleza? Então, para suportar a avaliação da estratégia, devem ser disponibilizadas ferramentas para avaliação e a elaboração de relatórios, né, gente? Um foco estratégico não é mantido se a formulação estratégica, né, se tornar uma atividade, né, que é gerada uma única vez. Então não tem como você ficar ocasionalmente vendo a estratégia. Ela precisa ser monitorada constantemente. Perfeito? Constantemente. Então, fazer da estratégia um negócio de todos. Esse é o título aqui, né, desse próximo slide que a gente está vendo aqui, né? Então, o fator crítico para o alcance desse objetivo, qual que é, gente? É o encadeamento do painel de resultados, né, em toda a organização. Tal que as unidades de negócio, os departamentos e os colaboradores possam criar seus painéis de resultados individuais a fim de contribuir para o alcance dos resultados da organização. Então isso aqui é muito comum, né, nas empresas privadas. Também é legal trazer para as organizações públicas, né? Isso vai auxiliar os departamentos e os indivíduos a entenderem e encontrarem novas maneiras de oferecer suporte à estratégia da organização, bem como garantir que os empregados em todos os níveis hierárquicos da organização sejam avaliados, compensados de forma a oferecer suporte à estratégia. Então, o painel de monitoramento é um painel eletrônico. Algumas empresas privadas trazem esse painel de maneira explícita, fica legal. Quando você entra naquela empresa, já vê qual é o objetivo, qual é a missão, a visão. Percebam isso, que algumas organizações, mais as privadas, elas tratam, eu ia falar elas trazem, né? Elas tratam e elas também trazem isso de maneira muito natural, né, nos seus prédios, nas suas instalações. Então é muito comum o próprio colaborador, seja ele de qualquer nível, estratégico, tático ou operacional, ele ter o conhecimento ali sobre a real estratégia daquela organização e onde ele se encaixa
naquela situação, né? Lembra da historinha que eu falei para vocês da NASA, né? Da senhora que estava lá varrendo, lá, e perguntaram para ela qual que era o papel dela ali. Ela respondeu, né, que é ajudar o homem a chegar à Lua, beleza? Assim a gente consegue fazer estratégia, o negócio de todos, perfeito? E aí, gente, no último slide que a gente traz aqui, como é que eu faço o alinhamento da organização com a estratégia, ou seja, a estratégia alinhada, né? Então, os fatores críticos para o alcance desse objetivo são quais? Letra A aqui, avaliar, então, a atual estrutura da organização, realinhar as unidades de negócio ou redefinir os papéis de diferentes unidades de suporte para assegurar cada parte da organização está alinhada para oferecer um suporte à estratégia. Então, é um alinhamento estratégico de acordo, né, com aquilo que foi elaborado, com aquilo que foi previsto pela organização. Perfeito? E aí, não era o último slide, achei que era o último, me desculpe, né? Como é que eu faço a tradução, então, dessa estratégia para termos operacionais? Ou seja, como é que eu consigo rodar a estratégia? Como é que ela vai chegar para todos daquela organização? Então, o fator crítico desse objetivo, qual que é? É construir ferramentas como os mapas estratégicos, né, e os painéis de desempenho, de forma a integrar a estratégia com as tarefas operacionais. Ou seja, deixar isso, né, colocar um mapa estratégico dentro da organização, onde todos tenham acesso. Olha, nós nos encontramos em tal patamar agora do alcance da nossa estratégia. Dos objetivos que a gente se propôs a fazer, tantos foram atingidos, tantos não foram atingidos. Um painel de controle é isso, gente, onde você consegue monitorar. Então, enxergar, traduzir a estratégia realmente em termos operacionais. Né? Se eu busco fazer uma otimização do meu recurso orçamentário, quanto que eu estou gastando? Quanto que eu não estou gastando? E assim a gente vai conseguindo fazer esse alinhamento, né, da estratégia com os níveis operacionais. Perfeito? Essas foram, então, as nossas referências. Uma aula um pouquinho maior também. Espero que você tenha gostado. E na próxima aula a gente se encontra, minha aluna, meu aluno. Te desejo um forte abraço. Professor Arthur, e até mais. Educação à distância, mudando realidades.